Lá de seleção brasileira é assim, seria uma baita contratação. Felipe Luiz no Bayern de Munique, Sim. Felipe Luiz do Manchester City, Felipe Luiz na Roma, Felipe Luiz em qualquer lugar é uma baita contratação. Pro Brasil, então, embora o René esteja bem, esteja fazendo temporadas regulares, cara, Felipe Luiz, não vou dizer que é um craque, mas é um senhor jogador. Não, é diferente do Rafinha, porque o Rafinha, ele estava em descendência dentro do próprio Bayern. Era um jogador que já não fazia parte do ciclo de seleção brasileira, com o mercado um pouco reduzido de Europa. O Felipe Luiz era titular do Atlético de Madrid, titular da seleção brasileira, campeão da Copa América. Pois é. Então, os dois têm a mesma idade, né? Divergência 34, tem o 33, né? O Felipe vai fazer 34, acho. O Rafinha tem 33, vai fazer 34, dia 7 de setembro. Tinha divergência ali de tempo de contrato, e aí o Atlético indo para uma outra direção, reformulou praticamente toda a linha de... Da linha de defesa só ficou o Jiménez, né? Os dois vão fazer, que é o mais jovem. O Felipe vai fazer 34 mas a contratação que era mais velho. Excelente. Então, pode pode chegar e não jogar porcaria nenhuma. Mas a contratação é excelente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar... Eu acho que é legal a gente usar esse espaço, então, para cada um dar uma manchete. Pode ser especificamente da contratação do Felipe Luiz, pode ser o que representa essa contratação. Cada um escolhe aqui uma manchete para dar para esse anúncio agora. Está oficial, Felipe Luiz é reforço do Flamengo. Uma manchete de cada um, eu começo com o Mauro Betti. A minha no blog eu já não sabia o que botar, botei Felipe Luiz, exclamação, em homenagem a Baloni. Cara, é uma exclamação, assim. Em homenagem ao craque Neto, aos 30 anos agora, baita reforço. Baita reforço. E com 3 R's, assim, porque, olha, o que eu acabei de falar, assim, um senhor reforço. Eu só não vou dizer que o... Nossa, hoje tá difícil. Só não vou dizer que o Flamengo muda de patamar, porque ele já tá num patamar muito alto, né? Ah, mas o lateral esquerdo não faz... Se fosse o Júnior, fosse o Leonardo, para pegar 2 baita reforço. Boa, perfeito. Seria algum desse nível. Mas pela segurança defensiva que ele dá, pela qualidade, por aquilo que o Zupac falou ontem aqui no De Placa, pelo caráter dele, pelo exemplo como atleta, como pessoa, pela inteligência, cara, uma cabeça privilegiada para deixar o Flamengo ainda mais para as cabeças. Olha, essa é a minha opinião e vou reforçar. Acho que desses todos, o Arrascaeta chega no auge e tal, mas... Em termos de contratação, essa para mim é a maior do que o Flamengo fez nos últimos tempos aí, nesse período recente. Mesmo que não tenha gasto nada para contratar. Melhor ainda, né? Nada, entre aspas, porque eu sempre pago a luva, que é quase como se fosse uma compra de direito. Salário que não é barato. Mas você não paga para um outro clube. E aí, Zupac, qual é a sua manchete? Mentalidade vencedora. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz mais aporta ao Flamengo. O Felipe Luiz acho um grande jogador. Mas eu acho que ele vai fazer mais diferença emprestando toda a mentalidade vencedora que ele tem do que eventualmente dentro de campo. Claro que ele é melhor que os outros, mas eu não vejo o Flamengo ganhando muitos jogos por causa do seu lateral esquerdo até aos 34 anos. Característica dele. Exato. O Júnior, mas o que ele traz, e principalmente em um clube, em um elenco, criticado nas últimas temporadas pela ausência dessa mentalidade nos grandes jogos. Então essa foi boa parte das críticas que eu ouvi acerca do Flamengo nos últimos fracassos de temporada. E o Felipe, ele vem com uma mentalidade absurda. É um cara que fez parte de um Atlético de Madrid que fez o improvável, construiu o improvável, embora não tenha vencido a Champions, e ele traz muito isso. É um cara fantástico. Vamos fazer uma enquete rápida com a galera que está aqui com a gente no YouTube. Manda aí hashtag de placa sim, hashtag de placa não. A pergunta é, Felipe Luiz é a maior contratação do futebol brasileiro do ano? Hashtag de placa sim, hashtag de placa não, tá? A galera pode ir mandando aqui, daqui a pouco a gente faz o resultado. Então, mas para participar da enquete, ser contabilizado o voto, tem que colocar jogo da velha de placa sim ou jogo da velha de placa não. É a grande contratação do futebol brasileiro no ano? Ô, Vitor, vou emprestar um pouquinho aqui o comentário do Zupac, quando ele fala em mentalidade vencedora, antes da sua manchete, porque o Rafinha é um cara super vencedor, até mais vencedor do que o Felipe Luiz. Sim. Só que nos últimos anos, o Felipe Luiz jogando com maior frequência do que o Rafinha. Esses caras aqui dão uma força nesse aspecto que talvez o Flamengo não tivesse. Para que lado e que linha vai a sua manchete? Eu iria com algo tipo golaço. Que eu acho que é um golaço do Flamengo contratar o Felipe Luiz. É um jogador que poderia, de fato, estar nesses clubes que a gente falou aqui. Um jogador que ele é muito bom nas duas metades do campo. Que você tem... O Felipe Luiz passou boa parte da carreira sendo comparado com o Marcelo. E aí, quando você compara ele com o Marcelo na fase ofensiva, fica ali uma distância grande, porque não que o Felipe Luiz seja ruim, é que o Marcelo é excelente. O Marcelo deve ser, se você fizer uma lista de
15 jogadores mais habilidosos do futebol mundial, eu acho que o Marcelo está dentro. Pode ser até top 10. Pode ser até top 10. Então, isso prejudicou a avaliação do Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz, ele é muito bom ofensivamente. Sim. Raramente o Felipe Luiz vai à frente para... fazer bobagem. Faz uma bobagem. E atrás, ele é muito com o Tite, estava com aquele negócio de apoiar por dentro, qualificando. Então, eu acho que o Flamengo faz um golaço. E essa é a minha dúvida. E ainda só para colocar, eu durante muito tempo, a galera que me acompanha aqui no Esporte Interativo, acompanhava quando tinha os canais e tudo, há muito tempo eu digo que o elenco do Flamengo é desequilibrado e o meu maior ponto era os laterais, que o Flamengo tinha 4 laterais. 2 que só serviam para ir para frente e 2 que só serviam para ir para trás. Para eles jogarem tinha que ser igual ao futsal. Vai pro ataque, aí vão Trauco e Rodinei. Sim. Vai pra defesa, Pará e René. Embora o René tenha melhorado muito ofensivamente. Então agora ele tem 2 laterais excelentes nas duas. Vai ter que usar com moderação. Porque você... E eu tô em dúvida se ele vai usar mais por dentro ou por fora. Por causa pode variar mesmo. Por causa do calendário de quarta, domingo. Tá rolando a enquete aqui já, hein? Felipe Luiz é a melhor contratação do futebol brasileiro em 2019? Jogo da velha de placa sim, jogo da velha de placa não. Manda aí a sua resposta pra gente no YouTube. Se inscreva no canal. Ó, tem 7K vendo o vídeo. Tem que dar o like no vídeo. Assim, então dá o joinha aí no vídeo pra dar uma subida. Eu diria que seria o Ricardo Goulart, que já nem tá mais e nem conseguiu ser, né? Sim. Então, assim, eu diria que não por causa disso, mas o cara já chegou, já foi, né? Por uma série de circunstâncias. Então pode ser. Mas talvez não seja a que mais faça a diferença. É mais impactante. Eu acho que, por exemplo, aqui o Gabigol foi empréstimo. O Bruno Henrique, por exemplo, eu acho que ele é mais capaz de fazer a diferença nos jogos do que o Felipe, pela função, pela característica. E olha a fase do Flamengo. Agora, em nome é o Felipe. Cita, em dinheiro é o Arrascaeta. O nome, quase tudo do Flamengo. Você tem o Hernanes também, que quando foi contratado deu a impressão. Quase tudo do Flamengo. Mas a briga é muito boa. Mas tem uma coisa que é, a gente estava falando aqui, o Vitor falou do Marcelo, dessa comparação. A temporada do Marcelo foi ruim. Não à toa ele ficou fora da seleção brasileira. Então hoje, na visão do técnico da seleção, para hoje, o Felipe Luiz está melhor do que o Marcelo. Sim. É que eu ia falar, é melhor, mas é melhor, ele é um conceito mais amplo, mas ele está melhor. E não é à toa titular da seleção brasileira. O Flamengo está contratando e nada garante que o Marcelo vai voltar a jogar. Sim. Então o Flamengo está contratando. E também não garante que o Felipe Luiz continue. Mas o Flamengo está contratando o titular da seleção. Olha, por mais que o cara tenha 33 anos e tudo, vai fazer 34 daqui a um mês, o Flamengo está contratando um titular da seleção brasileira. Não é normal. Não é normal no cenário que nós temos hoje. Embora o Flamengo tenha ainda um grande mérito de contratar o maior jogador do mundo um mês depois, que foi o Romário em janeiro de 95. Eu sei, mas é impressionante. Quer dizer, momentos diferentes, mas no fundo é mesmo um clube também interessante. E você colocou a questão muito interessante. Eu estou pensando aqui rapidinho, quando que aconteceu isso nos últimos tempos no Brasil, um titular da seleção brasileira ser contratado por um clube brasileiro de fora para dentro. Só nesse ano o Flamengo contratou o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E da Copa do Brasil. E no ano anterior já havia feito isso com o a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos financeiros. E agora contratou um titular da seleção brasileira. Mas não vai ganhar. E posso colocar um potencial jogador de seleção no Rodrigo Caio? Claro, sempre. Ele já foi, né? Já foi, pode voltar a ser. E tá jogando muito bem. Você tá falando do cara aqui também, né? É que pegou em baixa o Rodrigo Caio, né? Diferente do Mas elevou. E do Gabriel e do Bruno Henrique. É a melhor temporada do Rodrigo Caio, pra mim, na carreira dele. Em relação à montagem de elenco, o Flamengo vem fazendo o que precisava ser feito. Como isso vai ser tocado daqui pra frente e que resultado isso vai dar, é outra história. Agora, o que cabia aos dirigentes do Flamengo fazer em termos de montagem de elenco, dentro das possibilidades do clube, foi bem feito. O Flamengo ainda está atrás de um centroavante. Fala do Lucas Prata, né? Mas deixa eu falar assim pra vocês. Do Lucas Prata. Hoje em dia o pessoal adora pegar comentário de Instagram e tal e começar a projetar. Aí o Felipe Luiz fez a postagem dele, enquanto a enquete está rolando aqui. Analista no Instagram mesmo. Fez a postagem dele falando, estou no Flamengo. Eu não sei o que ele fez na postagem, mas botou lá a camisa. Olha lá. Aí começa. Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. Coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. Olha o comentário primeiro ali, ó. É do Mengão. De quem é?
Neymar Júnior. Mas o Neymar nunca escondeu que ele tem vontade de encerrar a carreira jogando no Flamengo. Mas é que agora ele tá no mercado, bicho. Ele tá no mercado. Jogar no Flamengo. Quando voltar ao Brasil, ele O tem último clube que ele quer no Brasil é jogar no Flamengo. Não, ele quer jogar no Flamengo, mas depois quer terminar nos Estados Unidos. Na verdade, é mais o pai do que ele, mas faz parte do pacote. Ele tem vontade de jogar no Flamengo. Ele tá no mercado, pô. Ué, liga lá pro Sheik. Cara, eu tô pensando aqui, até agora me veio... Negócio de gelo no sangue, liga pro Sheik. Essa questão... Sentiu o tubarão... O tubarão, quando ele sente o cheiro de sangue, ele ataca a presa. Essa questão muito bem colocada pelo Luizinho. Até agora estou pensando rapidinho que não está me vindo realmente a última vez que um clube brasileiro contratou um titular da seleção brasileira. Titular é difícil. Tá difícil achar. Mesmo porque são poucos os que jogam. Quando ganhou força esse assunto do Felipe Luiz no Flamengo, há uma semana atrás, né, retomamos aí esse assunto, eu fiz uma live no YouTube do Esporte Interativo. E aí a gente começou a brincar. Pô, o Flamengo tá montando um time titular com peças calibre Liga dos Campeões ou calibre Europa League, tá? Assim, porque o goleiro Diego Alves é um goleiro que poderia estar jogando na Europa e no Valência. Foi durante muitos anos goleiro do Valência. Embora esteja devendo com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que já tá melhorando. Eu acho que tá devendo. Tá? Então assim, pô, o lateral direito, o Rafinha, não precisa falar. Jogou há anos no Champions League. O Rodrigo Caio teve já uma chance de ir para a Europa, pro time do tamanho do Valência. Algumas chances. E se tivesse no Valência hoje, jogaria a Liga dos Campeões. Real Madrid teve chance de Real Sociedade, teve chance na França, acabou no Então dá para colocar como um jogador de competição europeia, certo? Que poderia estar. Desse patamar. Poderia estar. Não sei em que clube, de que prateleira. Mas ele seria titular. Poderia estar. Sim, mas tá ali. Aí o quarto zagueiro não se colocar... Se o titular do Valência hoje é o Gabriel Paulista... Ele poderia ser. Eu acho que o Rodrigo Caio poderia O último que eu tô lembrado aqui, e ele estava deixando de ser titular, é o Rivaldo quando ele foi pro Cruzeiro em 2004. Ele começava a deixar de ser titular da seleção brasileira. Quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima ainda fazia parte do grupo de seleção. Mas não titular, não era titular. O Felipe Luiz hoje é titular. O Felipe Luiz não precisa nem falar, Champions League. Aí o Coelho, não. O Diego jogou. Mas hoje não jogaria. Hoje não teria Hoje, na idade que tem, não. Mas assim, o jogador que tem essa experiência, esse calibre. Jogador de seleção. Aí, Coelho, o Diego. Aí vamos lá, pro Bruno Henrique, que já jogou Champions League, né? Ele estava naquele jogo contra o Real Madrid, 2-0. Teve impacto, deu assistência para gol, inclusive. Deu um nó no Marcelo. Ele botou o Marcelo no bolso. Então, um cara que poderia bem jogar. O Everton Ribeiro, acho que não, porque já teve a chance, já teve o seu auge. E o Gabigol, não. O Gabigol não conseguiu trocar de roupa na Europa. O Gabigol não. O Gabigol foi para a Europa e trocou de roupa. Aliás, o Everton Ribeiro, inclusive a proposta do Milan, ele que quis ir para o mundo árabe. E o técnico também. Então, no mínimo, dos 12, incluindo o técnico, o Vitinho jogou? 7. O Vitinho jogou pelo CSKA? Jogou CSKA. Então, assim, 7, bota 7 caras de calibre campeão. Inclusive, a contratação do Gabriel, só fazendo um merchan aqui, acabou de entrar no ar, 11 horas, o VS Rank. Dessa semana. As 10 piores contratações de brasileiros na Europa. Mas não sai daqui para ver o vídeo, não. O Gabigol tá. Não sai daqui para ver o vídeo, não. Renato Gaúcho, tá? Não, é só nesse século. Deixa eu encerrar essa enquete aqui. Hashtag de placa sim venceu com 55% dos votos. Tá? Hashtag de placa sim, vencendo aí com 55% dos votos. Esse século já tem quase 20 anos, cara. O Corinthians contratou o Dida em 99. Vamos abrir uma nova enquete? Não. Em um minutinho, Não, era o Rogério Ceni, depois o Marcos. Não, o Dida é campeão da Copa América de 99 como titular. Ele estava no Cruzeiro. Luxemburgo. O Corinthians contratou ele para o Brasileiro de 99. Ele estava no Lugano. O Dida. Não, mas o Rivaldo depois, 2003. O rival do Cruzeiro. O rival do Cruzeiro. Não, o rival do Cruzeiro. Sim. Mas era no finalzinho. O Dida estava com aquele problema do Milan, Lugano, aí o Corinthians trouxe. Lugano não é o Diego Lugano. Então, de cabeça assim, voltamos a 2003, é isso? Por enquanto, me veio o Rivaldo e ele já deixando a titularidade da seleção e ficou muito pouco no Cruzeiro. Essa é a enquete que o pessoal abriu aqui, ó. Jogando no Flamengo. Não tinha virado no Milan. Olha aí, essa é a enquete que esse é um ponto interessante. Jogando no Flamengo, Felipe Luiz deve seguir titular na seleção. Um fenômeno que eu prevejo que vai acontecer. Hashtag de placa não, responda aí eles aqui. E aí eu acho que vale o alerta para os rubro-negros que isso que o Mauro fez assim é o joinha pra galera dar like no vídeo e se inscrever também. Dá o like aí, pô. Quantos likes estão? Quase 6 mil likes.
eu espero que alguns rubro-negros não caiam na contradição, aqueles que falavam antes dessa contratação, tem que renovar esses velhos da seleção aí, não dá mais Daniel Alves, Thiago Silva, Felipe Luiz. Não, Felipe Luiz, e agora que ele vai jogar no Flamengo, e se ele jogar bem, que peça o Felipe Luiz da seleção. Não, mas você tem que lembrar, gente, a escalação do jogo com o Peru não é ele, é o Alexandre. Porque ele veio de lesão, né? Ele teve problemas físicos, então acho que é uma possibilidade ele não ser. Sim. Mas a questão ele começou a Copa América como titular. O Flamengo está contratando até o Tite convocar todo mundo. Sim. E não botar ele como titular, convocou o titular da posição. Diferentemente o Flamengo contratou o titular da posição. Diferentemente do Daniel Alves e do Thiago Silva, que eu acredito que o Tite os enxerga na Copa do Mundo, não acho que o Tite enxergue o Felipe Luiz na Copa do Mundo. Não acho que ele vá descartá-lo agora. Eu acho que ele vai fazer parte de um processo de renovação. Copa América no que vem. Vai fazer parte de um processo de renovação. O que tem de Copa América também. Mas, por exemplo, o Alexandre faz parte do ciclo, o Renan Lodge faz parte do ciclo. Renan Lodge faz parte do ciclo. Marcelo deve fazer, mas eu acho que a médio prazo... Eu acho que o Marcelo não... Pode ser que ele volte arrebentando no nível... Mas acho que a médio prazo, eu acho que o Felipe Luiz tende a deixar a seleção. A curto prazo... Que seria um caminho... natural. Que é um caminho... Assim, não é uma coisa que está atrelada hoje. Acho que ele sairia da seleção... Isso, sem dúvida. Num futuro não tão distante. Sem dúvida. E o fato dele vir pro Flamengo não atrapalha em nada. Eu acho que não interfere nem a favor nem contra. Eu também acho. Eu acho que o status dele mantém igual na seleção. Cara, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Mas eu acho que é um momento muito legal para o futebol brasileiro. Eu acho que assim, claro que acho que nós temos que aproveitar. Acho que nós temos que aproveitar o fato de termos um clube aqui com força suficiente para contratar um titular da seleção, e o Palmeiras também tem essa força, me parecem hoje os dois únicos com essa capacidade. Mas eu acho que independentemente de torcida, de clubismo e aquela coisa toda, rivalidade que a gente entende, que momento para o futebol brasileiro. Grande contratação. Né? Por enquanto veio só o Rivaldo, lembrando que o Rivaldo estava deixando a seleção naquele mesmo 2004, até porque ficou 2 meses no Cruzeiro. Cara, e vai ser o primeiro, raro mesmo que aconteceu. vai ser o primeiro campeonato brasileiro da vida do Felipe Luiz. Ele saiu muito novo. Muito novo do Figueirense, sim. Pro Ajax. É um cara que tem uma história riquíssima e que não jogou a primeira divisão. E aí você falou assim... É muito legal para ele. É porque a instituição clubismo, ela não deixa falar, mas... Você vê um Felipe Luiz jogando no Brasil é algo legal. Do mesmo jeito que você vê o De Rossi jogando muito no legal Boca. No Boca. Cara, muito é legal. sensacional. Sim, você tem um cara legal. como o De Rossi, que, aliás, o que a Roma maltratou os seus ídolos é brincadeira, né? Os americanos lá que estão cuidando da Roma deveriam, mas enfim. Aliás, e o De Rossi vai ganhar alguma coisa com o Boca, hein? Com a Roma não dá pra ganhar, mas com o Boca vai ganhar. Mas o chat do Olé de hoje era sobre isso, que o De Rossi estava dando uma corridinha com o Totti. É verdade. Aí o Olé pegou e falou, pô, traz junto. E eu sugiro aos torcedores do Flamengo e dos outros clubes, que agora que a gente vai ter um contato mais direto com o Felipe Luiz, prestem muita atenção nas coisas que ele fala. Ele sempre traz coisas boas pra gente. Bom, ganhou aqui o de placa não, jogo da velha de placa não, deve seguir na seleção, a maioria achando que não deve seguir, mas é tudo aquilo que a gente falou também do caminho natural de alguém que tem 33 anos de idade, né? Pra mim tem que seguir. Bom,